Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Eu optei pela Nova Versão Internacional, comparando com a tradução à mensagem. Ela deixava escapar algumas percepções que eu não queria desperdiçar na minha reflexão. Optei pela Nova Versão Internacional. Então, essa é a diferença. Geralmente eu uso a mensagem ou utilizo a tradução de Frederico Lourenço, que eu não tenho do Antigo Testamento a tradução ainda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, você pode acompanhar comigo. Eu chamei a essa reflexão pelo tema, um milagre chamado oração. Dei a essa reflexão esse tema, um milagre chamado oração. Diz assim o texto bíblico: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Aqui a gente já percebe como que a narrativa do Antigo Testamento, ela valoriza, né, as referências de vida, da descendência daqueles que protagonizam as suas histórias. Versículo 2, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Baita pretensão, não é isso? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Que era um voto de santificação, parecido com o nazireado que Sansão, o herói hebreu, também havia praticado. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu,
e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado pela chance tão rica de aprendermos com uma história tão antiga, de sabermos que em culturas tão distantes da nossa, o Senhor já se revelou, o Senhor mostrou a face, o Senhor mostrou amor, que em circunstâncias, com crenças e em linguagens tão diferentes da nossa, também há testemunho de Deus para enriquecer a nossa vida. Ajuda-nos hoje, porque nós também passamos por aflições. Às vezes é assim que nós nos sentimos, tão angustiados, que a nossa oração é uma oração atormentada, sofrida. Ajuda-nos hoje, Deus, a descobrir esse caminho que é de redenção, o caminho da oração. Esse caminho que é um caminho de aprofundamento da vida, de salvação, que é o caminho de quem ora, de quem aprende a cultivar a Tua presença. Ajuda-nos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em 2006, final de 2006, eu fiz uma viagem a Boa Vista e tive uma chance que foi muito rara, muito especial. Talvez a minha maior das aventuras, né? Talvez a viagem mais significativa, mais emocionante que eu fiz na vida. Eu, junto com dois amigos da Bethesda lá de Boa Vista, pastor Márcio Rosa e mais uma outra pessoa, nós pegamos carona em um avião monomotor. Esse avião me virou do avesso, virou meu estômago do avesso. Eu não tenho dificuldades com esse tipo de coisa, mas eu tive. E a gente foi visitar 3 tribos ou 3 malocas dos índios Yanomamis na floresta amazônica, dentro do estado de Roraima. E uma viagem que eu jamais imaginava o que veria. Mata fechada. Eu me lembro que na primeira maloca que a gente foi visitar, eu vi a maloca, já vi os índios ali fazendo festa, empolgados, né, com a chegada dos visitantes. Eu não via a pista. E perguntei pro piloto, o Edson, missionário da Asas do Socorro, que passou a viagem inteira fazendo piada com a minha cara, e essa foi uma delas. Eu falei: amigo, ok, eu estou vendo os índios, estou vendo a maloca, mas não estou vendo a pista de pouso. Você vai colocar esse avião onde? Onde é que você vai pousar esse avião? Ele falou: não se preocupe, quando a gente fizer a curva, você vai ver a pista. Eu falei: só quando fizer a curva? Ele dito e feito. Quando ele fez a curva e embicou o avião, aí a pista aparece. Ele já sabia fazer o trajeto de cor. Foi muita emoção. A gente pousou ali e fomos em mais 2 malocas diferentes, visitar os missionários e levar suprimentos e necessidades. Os missionários fazem um trabalho muito bonito nessas tribos, de auxílio, inclusive, às questões sanitárias, de profilaxia, de saúde, montam postos, né? E esses índios, eles têm contato com a civilização, então eles alfabetizam os índios na língua deles, para não perderem, né, a riqueza cultural que está na linguagem deles, e também os alfabetizam na língua portuguesa. Faz um trabalho que é um trabalho gigante, porque antes de ensiná-los, né, a escrever na língua deles e a ler na língua deles, eles precisam fazer uma gramática. Então, um trabalho que consome a vida de vários missionários diferentes, não é? São décadas de trabalho. E nós tivemos muitas conversas. Uma delas, eu encontrei ali os missionários num ânimo, numa alegria, né? Achei curiosas algumas coisas. Por exemplo, a empolgação deles
foi, assim, uma das primeiras empolgações dele foi que a gente estava levando Coca-Cola com um sanduíche de presunto e queijo, que eles desejavam muito poder tomar uma Coca-Cola e comer coisas que são bestas, banais, infantis até, para eles ganharam um valor enorme. E foi uma festa. Mas numa das conversas que nós tivemos com a Patrícia, era esse o nome da missionária, ela chegou e trouxe para a gente a primeira impressão, um papel comum, dos primeiros 7 capítulos do Evangelho de Lucas, o primeiro fruto do trabalho dela como tradutora, né, para o dialeto daquela tribo. E ela trouxe para a gente, né, o texto, empolgadíssima, a tradução da língua portuguesa ou da Bíblia Sagrada para a linguagem Yanomami, para a língua, o dialeto que é falado ali entre eles. E conversamos muitas coisas, né, das dificuldades, da complicação de você traduzir, né, de uma língua que já passou por todo um processo também diverso de traduções, e para uma língua tão diferente, de um grupo étnico tão singular, né, que tem construções muito distintas das nossas construções. E aí ela falou sobre um trecho específico que eu guardei na memória, foi uma conversa muito rica para mim. Ela falou sobre o trecho da cura do filho da viúva de Naim, da dificuldade que ela teve, porque um dos nativos chamou a atenção dela, de que ela estava usando a palavra que talvez fosse errada para falar viúva, a viúva mãe daquela criança, porque havia 2 palavras diferentes, uma para a viúva que perdia o único filho, e outra palavra para uma viúva que perde um filho, mas tem muitos filhos. Claro que a palavra para a viúva que perde o único filho descreve uma pessoa desventurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa muito sofrida. E ela tinha que escolher entre as 2 palavras, qual seria a palavra certa, a que melhor traduziria. E ela compartilhando com a gente esses detalhes, ela fez a escolha pela primeira palavra, a que descreve uma viúva muito sofrida. E aí, naquela situação, eu levantei uma reflexão, falei, olha, e a gente fica debatendo tantas vezes, discutindo quem é que tem a interpretação certa, né? Quem tem a doutrina que diz exatamente o que diz a palavra, e gente que defende a interpretação literal do texto bíblico. O fato é que a Bíblia, ela reivindica para que ela seja experimentada como fonte de edificação da nossa fé, ela reivindica que a gente aprenda para além daquilo que está na cultura. É uma cultura muito distante da nossa. Nós acabamos de ler uma história, a história de Ana, que é cheia de crenças que não são nossas. Crenças que caíram por terra, que a própria história humana, o desenvolvimento humano, tornou essas crenças distintas. Nós que temos uma fé pautada em Jesus, na graça de Deus, que abençoa todos indistintamente, não acompanhamos muitas compreensões que tem nesse texto. Portanto, o texto reivindica que nós olhemos para ele e procuremos algo além das crenças. Por exemplo, para Ana e a sua cultura, uma mulher estéril era um problema, ou melhor, a esterilidade era um problema da mulher, né? Nunca do homem. E a gente já aprendeu que a incapacidade de gerar filhos pode ser ocasionada pelo pai ou pela mãe, ou pelo homem ou pela mulher, né? Mais do que isso, a pessoa estéril era uma pessoa maldita, era alguém que tinha sido punida por Deus, alguém que tinha pecado, alguém que tinha uma maldição por conta dos pais, por conta da comunidade, era visto como um castigo divino. Deus tinha pesado a mão sobre aquela mulher, então era um motivo de vergonha. Ana sofre porque tem essa crença, nós não temos. Hoje ficaria muito fácil a gente resolver o problema de Ana, dizer, Ana, calma aí, isso não tem nada a ver com o seu valor diante de Deus. Deus te ama igual a todas as mulheres. Isso é um problema orgânico, biológico, não tem nada a ver com maldição. Uma outra crença que tem aqui, e que nós não temos,
E é claro que a gente não pode reproduzir a crença de Ana, Eucana, ou mesmo de Eli, ou de quem conta essa história. Eles acreditavam aquilo que é chamado pelos estudiosos de idiotismo hebraico, que é compreender que tudo o que acontece na vida foi Deus que fez, o bem ou o mal. Se você conseguiu algo bom, então foi Deus que te abençoou. Mas se alguma coisa ruim te aconteceu, foi Deus que fez o mal. Então, por exemplo, você tem na Bíblia Deus mandando um espírito de mentira, um espírito que vem da parte de Deus, para mentir e enganar um profeta. Isso não faz o menor sentido, né? Porque nós temos em Jesus a revelação de um Deus que não engana, que nunca engana, e que nele nunca há mal, um Deus que é amor. Nós temos uma outra revelação, uma outra compreensão, a de que para Deus fazer alguma coisa por Ana, ela teve que fazer uma troca com Deus. Eu abro mão de ficar com essa criança dentro da minha casa, e eu vou doar, assim que essa criança desmamar, eu vou doar essa criança para ela servir a Deus no templo. E não vai passar navalha na barba, nem no cabelo, vai ser consagrado ao Senhor, não vai ser meu. Então me abençoa, Senhor. E a gente sabe que Deus dá gratuitamente, que Deus não troca, Deus não faz barganha comigo. Eu não preciso, para convencer Deus de me favorecer, usar argumentos muito especiais e fazer troca com Ele, me sacrificar para ver se Ele se compadece, tem pena de mim, para de me punir e me ajuda. Bom, são crenças que nós não temos. E o que nós podemos fazer? Nós podemos olhar para esse texto e perceber que ele, apesar de ter alguns perigos, tem da gente ingenuamente reproduzir essas crenças e começar a dizer para as pessoas, e tem quem faça isso, né? Dizer para as pessoas que estão com problemas que Deus pesou a mão na vida delas, que foi Deus que deu a doença, que foi Deus que deu a falência na empresa, que foi Deus que castigou, que aquele problema que ela tem é um problema porque Deus não quer que ela seja de outra forma. A gente pode cair na mesma loucura, no mesmo tipo de fanatismo, de alienação, e começar a dizer coisas desconectadas com a vida, porque não é assim que funciona. A vida tem múltiplos fatores que determinam problemas e soluções, habilidades e dificuldades que nós temos na nossa história, na nossa caminhada. Mas há algo que é bonito aqui, porque nós temos aqui um testemunho de alguém que experimentou Deus nas piores condições. E isso independe de crença. Então, para além das crenças de Ana, para além da cultura de milênios atrás em que essa história é contada, há um espírito, há um valor profundo, há um movimento espiritual, há uma essência, há algo mais belo. E esse é o nosso desafio, perceber o testemunho de Deus para além das crenças, para além da dificuldade, enxergar um movimento espiritual profundo que acontece na experiência de Ana. Qual foi a experiência profunda que ela teve a despeito das crenças que ela tinha sobre Deus, que nós não temos? E o movimento profundo dessa história é que é uma oração potente de uma mulher frágil. É alguém debilitada, alguém angustiada, alguém fragilizada, mas que encontra na oração uma potência inesperada, que ela não tinha, uma força da qual ela não participava. Ela era alguém escanteada, alguém que se sentia envergonhada, era alguém que se sentia humilhada, mas ela ganha uma dignidade, uma intensidade, há uma força aí. A oração de Ana, ela é um acontecimento, uma ruptura na normalidade. O normal era tudo continuar daquele jeito. Já estava explicado, Ana, já está explicado, Deus não quer. Já está explicado, já está resolvido. Eucana, ele compensa você
por não ter filhos. Mas a oração, ela quebra essa ordem, ela desorganiza a maneira como as coisas estão colocadas. É um rasgo, uma quebra na cronologia de tristeza da vida de Ana. E aí, nesse sentido, é que a oração, independente do que vai acontecer, é um milagre. A oração por si só é uma experiência milagrosa. Esse é o espírito profundo, é o fôlego desse texto. Essa é a alma dessa narrativa. Independente do que vai acontecer, antes que aconteça, a oração, ela é um milagre nesse sentido, de quebrar a normalidade, de não seguir aquilo que é previsível, aquilo que já é tido como natural. Já estava naturalizada aquela situação, mas ela quebra essa ordem, ela desarmoniza aquilo que estava resolvido, ela destoa daquela realidade. Por isso a oração dela tem essa força de rever, de redimensionar, de ressignificar a vida. E aí eu gostaria de sugerir 2 pensamentos a respeito da oração. Melhor ainda, deixar que esse sopro profundo da experiência de Ana, que está para além das crenças que Ana tinha, possa animar a minha fé, a sua fé, a nossa vida de oração. Primeiro, a oração pode ser a primeira subversão, primeira insurgência, a primeira revolta de quem não aceita mais viver oprimido. A oração de Ana é descrita dessa forma. Eu já disse, como uma quebra na ordem. Ana não aceita aquilo que já está resolvido. Deus já resolveu por ela, na crença, na teologia deles, nessa teologia que está organizada. Deus já resolveu, Ele não quer que ela tenha filhos. Eucana, seu marido, também já resolveu por ela. Ele resolveu por Ana que ela não precisa de filhos porque ela o tem como marido. E ele diz para ela que ele vale mais do que 10 filhos, ou 1000 filhos. Mas ela não se conforma. A oração, ela catalisa a reviravolta que ela mais deseja, fermenta essa mudança de rumo, essa reorganização das coisas, em todos os sentidos. A oração dela é subversiva. Naquilo que ela diz, o que ela diz contraria o que todo mundo diz. E na maneira como ela diz. Então veja, Ana se levanta contra a ortodoxia. A ortodoxia é o pensamento certo. Os conservadores cristãos gostam muito da palavra ortodoxia. É um valor para eles, né? Dizer aquilo que é certo, a interpretação certa da Bíblia Sagrada, a doutrina que é certa, a ortodoxia, que é uma baita de uma pretensão, né? Eu sei dizer exatamente quem é Deus. Aí a pessoa tem doutorado em divindade. A semana eu e a Beth ríamos dessa expressão. Doutorado em divindade. Meu amigo, o cara é especializado em Deus. Né? Pois Ana vem e bagunça o doutorado da divindade, bagunça a ortodoxia. O seu infortúnio tem uma explicação teológica. Né? Deus a teria proibido de ter filhos, sua humilhação era a vontade de Deus. Só que Ana diz não para o que se dizia de Deus. Ela discorda de Deus. E aí, novamente, é claro que eu uso uma expressão muito poética aqui. Discorda de Deus, na verdade eu estou dizendo, ela discorda do que as pessoas disseram para ela que Deus diz. Ela vai na contramão. Ela discorda da razão teológica da sua época. A oração dela é herética. E por isso é forte, o bastante para revirar a sua vida. Ana contraria a liturgia que silencia as mulheres. Ela vai ao templo
E ela se movimenta de uma forma, ela tem uma maneira de orar que incomoda Eli, né? E é muito fácil para Eli chamar aquela mulher de embriagada, porque ela move os lábios, mas não sai nenhum som. Ele diz que ela está delirando, que ela está louca, que ela está bêbada, porque ela faz um movimento que ninguém faz. Seria muito mais simples ela entrar e sair daquele lugar invisível. Aliás, foi isso que ela fez por todos os anos. Mas ela disse basta. Ela tem o que dizer, ela tem algo que precisa de expressão, que precisa ser orado. Ana se insurge contra a pretensão do marido de ser tudo o que ela precisa. Quando eu li isso aqui, eu me dei conta disso. É uma afirmação cheia de patriarcalismo, é muita pretensão, né? Típico daquela época, não dá para esperar muito menos do que isso, né? Mas Eucana acredita nisso, de que Ana não precisa mais de nada, ela não tem mais nenhuma necessidade, só de um homem como ele. E ela também se insurge contra isso. Eu encontrei uma imagem que achei muito bonita, muito significativa, que tem essa dimensão, o que retrata essa dimensão transgressora da oração. A oração que inicia uma reviravolta, a oração que engendra, que é incubadora de uma revolução, que é o ponto de partida de uma transformação, que é a imagem de Martin Luther King. E todos aqueles que estão com Martin Luther King, eles estão de joelhos. É um protesto nas ruas dos Estados Unidos, é uma luta contra o racismo, pela dignidade dos negros, e eles estão de joelhos e eles oram. Então, para aqueles que pensam que a oração ela é uma imagem de aquiescência, que a oração ela é uma imagem de alienação, tem aqui uma revelação nova. O pastor Martin Luther King Jr., que conduziu também uma reviravolta, uma luta contra o racismo. A oração aqui tem a força, tem o rogo revolucionário, o clamor subversivo, é o espaço de quem acredita que pode não mais viver desta forma. A oração tem essa linguagem, obrigado pela imagem. A oração, ela tem essa linguagem transgressora, porque ela é imaginativa. Ali, no espaço profundo e afetivo de quem ora, pode-se dizer qualquer heresia. Não existe regra para o que você vai orar. A única regra é, diga toda a sua verdade, por mais atrevida que ela seja. Diga o que há em você, e é o que Ana diz para o sacerdote: olha, não me julgue uma louca, uma vulgar, uma mulher que se embriaga, não me julgue dessa forma, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Então, não importa o tamanho da sua heresia, da sua ousadia de discordar da teologia, da maneira como as coisas estavam organizadas, não julgue, porque o que essa mulher está fazendo é orar, e a oração é transgressora. Ela pode, na oração, transgredir a moral que inibe a verdade do coração. Na oração, todos nós podemos sair do armário. Não interessa qual a verdade mais secreta. A oração é um lugar que a sua verdade mais estranha, mais reprimida, mais castrada, pode vir à tona. É o ponto de partida de uma revolução. Olha, o livro dos Salmos é um livro mal comportado. Não é um livro para ajustar as coisas. Eu gosto de dizer para as pessoas, não é um bom livro para se ler antes de dormir. Porque ele tem imagens bonitas, como a do Salmo 23, mas tem imagens terríveis de violência, de alguém que deseja pegar uma espada e eviscerar o seu inimigo, e derramar as vísceras do inimigo no campo. Está lá. O salmista faz esse tipo de oração, mas não devia. Então, nos Salmos, também tem essa dimensão revoltosa da oração, ao ódio que todos sentimos, mas a moral cala.
o desejo de vingança que todos têm, mas poucos admitem, a inveja da prosperidade dos corruptos e dos arrogantes, que todos sentem, mas reprimem. Lá nos Salmos, na oração tem a desconfiança de que Deus não existe. Deus meu, por que você esqueceu de mim? Onde você está, Deus, que você sumiu? É a dúvida do ateu. E tem lugar na oração. Na oração, o ateu pode confessar a sua dúvida. Na oração, os questionamentos mais reprimidos podem vir à tona. O desejo de morrer, a enfrentar as derrotas, que muitas vezes assombram a humanidade, mas sem ter voz. A verdade que calada nos torna estéreis para a vida. A oração, ela é a chance da gente ter os lugares mais sombrios da nossa alma sendo visitados pelo amor de Deus. Na oração, o oprimido tem voz. O cansado não teme assumir a sua fraqueza. O ateu revela a sua dúvida. O angustiado não se cala mais. O que odeia confessa a sua violência. E é a chance de sermos curados, é a chance de termos saúde, é a chance de termos uma vida fértil a partir da oração. Segundo, a oração é o caminho de quem sabe que para mudar as coisas tem que começar pelo coração. Essa é uma outra ênfase, eu diria, é um outro sopro profundo dessa narrativa. É o espírito profundo dessa narrativa, é a sua alma. Na oração de Ana, a maneira como a história é contada, a bênção de ter filhos é a última coisa que aparece. A mudança no cenário é a última coisa que acontece. O que primeiro muda nessa história é a vida de Ana. Olha o que diz o texto. Então, depois da oração, ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Portanto, a primeira alteração, o primeiro milagre, é o milagre de dentro, é o milagre dos afetos, é o milagre do posicionamento da alma, dos sentimentos, é o milagre dos conceitos, da maneira de ver as coisas. Mudou em Ana, a maneira dela se ver. Ana sai dessa oração empoderada, viçosa, viva outra vez. Ela sai dessa oração cheia de dignidade, o seu semblante já não é mais abatido. E aí, Ana é devolvida à vida, ao caminho. E eu não exagero, chego perto disso, mas ainda não chego a exagerar, a extrapolar, em dizer que a transformação do que era uma atitude de desgosto em uma atitude de prazer, criou talvez a condição que ela mais queria na vida. Que a transformação de desgosto em contentamento, a transformação de pessimismo, da amargura em doçura e em esperança, deu a ela a condição que ela mais precisava para aquilo que ela mais sonhava. Novamente, existe uma outra transformação, e eu diria que a oração é esse caminho, de quem já compreendeu que na sua vida, para que o cenário mude, é preciso primeiro mudar o cenário interior. Para que as circunstâncias possam realmente serem transformadas, antes delas é preciso que a alma seja visitada por um novo sentido de vida. É preciso mudar a maneira de olhar para a vida, de olhar para si mesmo. E aí, os versículos 19 e 20 nos dão uma insinuação curiosa. Vamos ler? Diz assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana,
e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha, a narrativa não diz que Deus curou Ana, e então ela fez amor com Eucana e ficou grávida. Não diz isso. A narrativa diz que a oração mudou o coração de Ana, ela deixou de estar abatida, amargurada, e aí fez amor com Eucana e ficou grávida. Ok. Eu não posso dizer que Ana não fazia amor antes e por isso ela não engravidava. Eu não posso dizer isso. Duvido até que isso fosse possível. Repito, eu não posso dizer que Ana não fazia amor com Eucana e por isso não engravidava. Não posso dizer. Mas eu posso dizer que Ana não fazia amor antes, como ela fez naquele dia, e terminou grávida. Isso eu posso dizer. Aquele dia, o amor dela com Eucana, o ato de amar e ser amada por Eucana, teve uma dimensão diferente, porque ela já não era mais a mesma. E o texto me dá essa ordem. A narrativa descreve primeiro o milagre que é orar, e só depois a surpresa de um filho que ela nunca teve. Eu queria ficar em pé junto com você em oração. Vamos orar.